a dizer aos nossos corações. Então vamos orar nesse instante. Curve sua fronte aí, peça à pessoa que está do seu lado para também orar com você nesse momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos conduza na adoração a Ele em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Meu Pai, nós te louvamos mais uma vez por esse dia, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder juntos estarmos aqui nessa noite, através dessas redes sociais, para ouvirmos a Tua voz, exaltar o Teu nome e cantar a Ti. Eu te peço, tenhas misericórdia de nós, toma o nosso coração, Tu sabes das barreiras, dos obstáculos que atrapalham, Senhor, nesse instante, o nosso culto. Eu te peço, Deus, afasta de nós a preocupação, afasta de nós, Senhor, aquilo que esteja tentando atrapalhar, Deus, que é o nosso culto. E eu te peço que o Senhor eleve os nossos corações para que nós possamos te exaltar em espírito e em verdade, como a Tua palavra nos manda. Pai, assim eu te peço desde já também por todos aqueles que estarão participando desse culto, que o Senhor possa tomar a vida deles, aqueles que ainda não te conhecem, que o Teu Evangelho também seja iluminado no coração deles mais uma vez nessa noite. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Uma alegria ter vocês aqui, né? Mônica, seja bem-vindo, Wallace também. Nós nesse momento convidamos a nossa irmã Amanda para estar conosco nessa noite, louvando ao Senhor. Então abra o seu coração, peça ao Senhor a graça para que você possa também ouvir a voz dele através dos louvores que aqui serão entoados. A nossa irmã Amanda é lá da nossa igreja, os irmãos aí que são da segunda igreja vão nesse momento ter a oportunidade também de ouvi-la em nome de Jesus. Então, queria passar nesse instante a palavra à nossa irmã Amanda. Com você, Amanda. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vem reinar de novo.
oração. Essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmão. Jesus é a nossa fonte de vida. Ele é a fonte de vida que nos guia, que nos alimenta, que nos dá a satisfação, né, em Deus. Porque o nosso prazer não está em nós, o nosso prazer está em Deus. Então eu gostaria de ler um texto nessa noite para a nossa devocional nessa noite, nesse primeiro momento, lá no Salmos de número 4. Salmos de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem?
Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinhos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Queria deixar para a nossa reflexão nesse momento o versículo de número 8, que diz assim: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Repita esse texto no seu coração: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Que nós possamos oferecer nessa noite sacrifícios vivos ao nosso Deus, sacrifícios de um coração temente ao Senhor, de um coração que ama a Deus. Nesse momento iremos fazer um período de oração que a gente costuma fazer, uma oração de contrição. Nessa oração nós pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados, pedimos a Deus que Ele derrame da sua graça em Cristo Jesus sobre nós, porque em Cristo Jesus recebemos da parte de Deus o perdão dos nossos pecados. Então, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse instante onde você está. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos oferecer a Ti, Deus, sacrifício de louvor ao Teu santo nome. Queremos Te pedir nesse momento perdão pelos nossos pecados, pelos pecados cometidos, Deus, nos nossos pensamentos, pelos pecados cometidos contra o nosso irmão, Deus, e pelos pecados cometidos, Senhor, contra Ti. Eu te peço, Deus, tenhas misericórdia de nós. Tu sabes das nossas fraquezas, Tu sabes da inclinação do nosso coração e de quantas vezes, Senhor, lutamos para estar no Teu caminho, para estar firmes no Senhor, mas o nosso coração é perverso. O nosso coração, Deus, ele tem caminhos que muitas vezes nos levam para longe da Tua vontade, para longe do Teu querer. E nessa noite nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos a Ti, tenhas misericórdia de nós. Que o Senhor receba o nosso culto, Pai, nessa noite através do Teu Filho. Recebe, Deus, as nossas orações através de Jesus. Pai, e derrama em nossos corações a certeza maravilhosa do Teu perdão sobre nós. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Eu ainda gostaria de louvar um cântico nessa noite. E um cântico que nós cantamos, que fala da presença do Senhor conosco em todo momento da nossa vida. Eu queria que você pudesse meditar na letra desse cântico. Feche seus olhos e louve ao Senhor. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado sempre estou
misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a Que seja de fato esse o nosso desejo, poder pedir ao nosso Deus que Ele nos ensine a amar. Ele nos ensine a amar como Ele nos amou. E Deus nos amou nos dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida com Ele, para que nós pudéssemos ter comunhão com o nosso Senhor. Então, que você possa de fato expressar esse louvor no seu coração, não apenas nos seus lábios, mas acima de tudo, naquilo que você sente, naquilo que você exprime a Deus nessa noite. Nesse momento nós iremos orar pela palavra, iremos meditar na palavra de Deus. Eu queria que você que está aí na sua casa já pudesse pegar uma Bíblia, estar com ela em mãos, para poder ouvir a voz de Deus agora por meio da exposição da palavra do nosso Senhor. E nós vamos pedir nesse momento em nossa oração que o Espírito Santo nos ajude, porque é impossível que o homem, na sua condição natural, ele possa ouvir e entender o Evangelho se não for por meio do Espírito Santo. Então eu peço a você que você ore e peça a Deus: Senhor, ilumina a minha vida, lança luz no meu coração para que eu possa entender, para que você possa entender nessa noite aquilo que Deus há de ministrar às nossas vidas. Então nesse momento vamos orar ao nosso Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, louvamos a Ti, exaltamos, Deus, o Teu cuidado, exaltamos, Senhor, a beleza da Tua santidade aqui nessa noite, porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, é o Senhor quem governa, Pai, cada evento em nossas vidas, Senhor. Não há um fio de cabelo na nossa cabeça que caia se não for segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós reconhecemos, Senhor, esse Teu governo sobre nós e Te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Pai, que nós possamos, de fato, aqui no abrir dos nossos lábios, Pai, falar com clareza, para que vidas conheçam a Ti, que vidas possam entender o Teu Evangelho. E também eu te peço pela Tua igreja, que está nessa noite a ouvir esse culto, que a Tua igreja também seja participante, adorando e exaltando a Ti, Senhor, através daquilo que eles irão ouvir. Eu te rogo assim, seja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, versículos de número 21 ao versículo de número 23. Então nós iremos meditar hoje. O tema da nossa reflexão é: o Evangelho prova a fé dos seus seguidores. Então nós iremos refletir um pouco mais sobre o Evangelho e o escândalo do Evangelho que prova a fé daqueles que estão querendo e desejando, estão seguindo a Cristo. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 16, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo:
que Deus não permita. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Irmãos, Deus tem sua maneira de realizar as coisas. E a maneira como Deus realiza as coisas, muitas vezes, não é como a gente quer, não é como a gente deseja. Às vezes Deus realiza coisas que nós, humanamente olhando, vemos uma certa confusão. Mas para Deus, aquilo que para nós muitas vezes é confusão e nós não conseguimos compreender, é o plano de Deus, é o melhor de Deus para a nossa vida. Irmãos, muitas coisas que Deus faz não nos parece bom à primeira vista, e a Bíblia está repleta de exemplos desse tipo. Por exemplo, quando José foi levado ao Egito, quem diria que José estava sendo levado ao Egito para proteger o seu povo e proteger a nação de Israel? Quem diria que naquele sofrimento, dentro daquela cisterna, José pudesse, naquele momento, ter consciência disso? Ele não tinha consciência disso. Ele não tinha. Nós hoje lemos a história de José e quando olhamos para a história de José, percebemos o que Deus estava fazendo na vida dele. Que foi Deus a todo momento não permitindo que José morresse e permitindo que José fosse levado escravo ao Egito, para que ali Deus pudesse realizar o seu plano. Quando José se encontra com seus irmãos, José diz a eles: o plano que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bênção. Aquilo que era uma confusão aos olhos dos homens e talvez aos olhos de José, para Deus, irmãos, era o plano perfeito. Para Deus era a melhor forma para realizar aquilo que Deus já havia determinado, aquilo que Ele havia determinado na eternidade. Os planos de Deus, irmãos, exigem mais do que saber. Os planos de Deus exigem fé do nosso coração, para que a gente possa entender aquilo que Deus está fazendo, que muitas vezes é algo que não conseguimos saber bem por que está acontecendo aquilo ali. Não basta saber, que Deus é bom, não basta saber que Ele é o Criador do universo. É importantíssimo que o nosso coração tenha fé, confiança de que Deus está fazendo o melhor. Portanto, para que a gente entenda aquilo que muitas vezes para nós é algo confuso, é necessário que nós exercitamos a fé. Eu desejo do fundo do meu coração nessa noite que você possa entender aqui nessa palavra o que Deus estava fazendo, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Que aparentemente aos olhos dos homens era algo abominável, era uma loucura e era algo rejeitado, mas que no fim trouxe para nós a salvação maravilhosa, a salvação dos nossos pecados, e nos deu relacionamento com Deus. Irmãos, a história que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, do versículo 21 a 23, nos mostra como o evangelho pode ser um escândalo para a mente humana. Esse episódio que nós acabamos de ler nos fala de um momento em que Pedro acabava de proclamar e revelar a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, Jesus questiona aos seus discípulos o que é que os homens dizem acerca dele, quem é que os homens dizem que ele é. E aí alguns dizem, não, é Elias, outros Jeremias, outros João Batista. E Pedro então tem uma revelação dos céus. Inspirado pelo Senhor, Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Pedro olha para Jesus e agora vê diante de si o Messias prometido. Aquele que o Antigo Testamento havia falado acerca dele estava ali, diante dos seus olhos. Mas quando começamos a ler o versículo de número 21 em diante, parece que Mateus ele quer mostrar um contraste aqui que existe entre um Pedro que no momento confessa a Jesus, professa a Jesus, reconhece quem Jesus é, e no outro momento está tentando barrar os planos de Deus por não entender o plano de Deus que estava acontecendo diante dos seus olhos. Irmãos, os religiosos rejeitaram Jesus como maldito. Os religiosos não podiam aceitar a Jesus, não podiam crer que Jesus de fato era o Messias prometido, o Cristo. Os discípulos quiseram um caminho mais tranquilo, um caminho que pudesse livrar o Mestre e suas vidas de sofrimento. Mas o plano de Deus, o plano que os homens não conseguiam compreender, era um plano, irmãos, que trazia escândalo
e um escândalo para provar a fé dos seus discípulos. Algo que estava ali escandalizando o coração de Pedro. Algo que Pedro estava ouvindo e que gerava em seu coração uma confusão. Na verdade, era o plano de Deus, era o melhor plano de Deus para Pedro e para toda a humanidade. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que o escândalo do Evangelho ele prova a fé daqueles que seguem a Cristo Jesus. Quando alguém olha para o Evangelho e entende o que Jesus estava fazendo e compreende o quão abominável foi o que Cristo Jesus fez, irmãos, é preciso confiar. É preciso ter uma fé grande para poder olhar para o que Jesus fez por nós, morrendo e ressuscitando, para poder continuar seguindo a Ele. Um mestre que aos olhos dos homens é considerado maldito, mas que aos olhos de Deus é considerado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver aqui 3 fatos do Evangelho que provam a fé dos seus seguidores. 3 fatos que provam se nós, de fato, estamos seguindo a Jesus com uma fé autêntica, com uma fé verdadeira. Porque o Evangelho, irmãos, é um Evangelho do escândalo. É um Evangelho que o homem natural diz para você e diz para mim como é que vocês podem crer num Deus desse, como é que vocês podem crer no Messias e no Senhor que morre, no Senhor que não age contra os homens, mas no Senhor que voluntariamente se entrega numa cruz para morrer em nosso favor. Primeiramente, irmãos, o Evangelho de Cristo coloca em conflito a religião dos homens. O Evangelho de Cristo põe em xeque a religião, aqueles mecanismos que os homens criam para tentar estar no relacionamento com Deus. Os discípulos eles deveriam estar conscientes de que a oposição mortal contra Jesus vinha dos religiosos da sua época. Mateus ele escreve o seu evangelho para comunicar Jesus Cristo, para mostrar o Messias aos judeus. E Mateus aqui vai mostrar que o Jesus que nós servimos e adoramos foi um Jesus que entrou em conflito direto com a religiosidade daqueles fariseus, com a religião da sua época. Jesus vai de encontro à religião, aos sistemas que os homens criam para tentar se manter num relacionamento com Deus. No versículo 21, observe aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Depois que Jesus tem a sua identidade como Filho de Deus revelada, agora Jesus passa a mostrar qual é a obra que ele tem a realizar. E quando Jesus então passa a dizer aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele iria ser morto, irmãos, ele deixa claro de que iria ser morto pelas mãos dos religiosos de sua época, pelas mãos daqueles que criam o seu próprio sistema religioso, que criam o seu próprio trono de poder dentro da religião. E o Evangelho então vai ao encontro desses religiosos. E aqui Jesus mostra pelo menos 3 desses religiosos da sua época. Primeiramente, os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram os líderes, as autoridades de Jerusalém. Jesus está dizendo aqui, olha, eu serei levado para Jerusalém e as autoridades, aqueles que estão ali a liderar o povo judeu, os anciãos, eles serão responsáveis por me matar. E Jesus está aqui prevendo a sua morte. Mas Jesus não fala apenas dos anciãos. Jesus também fala aqui dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os homens que serviam no templo. Eram aqueles que estavam ligados com as coisas religiosas. Eram aqueles que tinham a obrigação de perceber Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas a religião cegava os olhos deles. A religião não permitia que eles enxergassem em Jesus o próprio Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada. E aqueles homens também, Jesus diz, serão responsáveis pela morte dele. E Jesus termina dizendo ainda um outro grupo de religiosos, os escribas.
Quem eram os escribas? Eram aqueles que eram responsáveis por ensinar a lei, eram os doutores da lei. E Jesus diz: os anciãos, os sacerdotes e os escribas me matarão. Irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós temos simplesmente o tripé da religião da época. Nós temos aqui as colunas que sustentavam a religião da época. E aquela religião, entre os judeus, olhavam para Jesus e não conseguiam ver em Jesus o Messias. E ali, o que Jesus falava e aquilo que Jesus fazia, ia de encontro a esses religiosos que queriam ver Jesus morto, que queriam ver Jesus distante deles. A religião deles daria um golpe em Jesus, e foi isso que aconteceu. Eles mataram Jesus. Eles ali fizeram ajuntamentos, tramaram planos, levantaram calúnia contra o nosso Senhor e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram um golpe mortal no nosso Senhor Jesus. Contudo, a morte, irmãos, não seria capaz de calar o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, também proclama através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que os homens viam como o fim do Evangelho, para nós era a revelação suprema do Evangelho, quando Deus estava ali entregando o seu Filho para ser morto. Os religiosos tiveram ali a chance de matar a Jesus, e aquela ação, irmão, certamente será contada contra eles e contra todos aqueles que se levantam contra o Evangelho de Cristo Jesus. Mas aí diz o versículo 21, ainda no finalzinho, para que ele fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Jesus está dizendo: os homens, a religião matará a mim, mas Deus que está no céu há de me ressuscitar ao terceiro dia, e o sinal de Jonas e o sinal proclamado pelos profetas acontecerá, e ao terceiro dia eu serei ressuscitado. E aquele golpe que parecia ser mortal, na verdade, era o plano confuso de Deus para os homens que estava sendo realizado. O plano, irmãos, que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, quando a religião não abre os olhos para enxergar Deus em Cristo, ela se torna uma oposição mortal a Cristo Jesus. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Uma religião que não permite que você veja em Cristo Jesus Deus encarnado. Uma religião que tapa os teus olhos para que você tenha ódio de Jesus, para que você não ame a Jesus mais do que todas as coisas. É uma religião que faz oposição a Cristo Jesus. E foi isso que aqueles fariseus, foi isso que aqueles escribas fizeram. Irmãos, o Evangelho de Deus se revela em Cristo e faz escrutínio de toda a religião. Porque é Jesus, irmãos, quem avalia a nossa religiosidade. É Jesus quem avalia os ritos e, acima de tudo, o nosso coração. Porque não adianta para o homem falar de Deus e cantar para Jesus com seus lábios, mas o coração está longe. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Só a fé verdadeira coloca Jesus no seu devido lugar. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Só a fé verdadeira coloca Jesus no seu devido lugar. E o lugar de Jesus é no trono dos nossos corações. Jesus não pode estar rebaixado a um patamar inferior. Ele precisa estar reinando sobre a nossa vida, sobre os teus sentimentos, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus planos. Nós precisamos colocar Jesus no devido lugar. E qualquer religião que não coloque Jesus no devido lugar é uma religião que se opõe a Cristo. É uma religião que quer ver Jesus crucificado, morto, e quer tirar Jesus da existência, como aqueles fariseus, como aqueles sacerdotes e aqueles anciãos quiseram e fizeram com Jesus. Irmãos, quando Pedro ouviu falar em morte, quando Pedro ouviu dos lábios de Jesus, dizendo Jesus que ele morreria, irmãos, Pedro logo, imediatamente, movido pela sua impulsividade, dessa vez uma impulsividade carnal e diabólica, chama Jesus à parte e diz: mestre, não fala sobre isso. Deus te livre de experimentar a morte. Tu não podes morrer, porque se tu morreres, Senhor, o que será de nós? Como será a nossa imagem diante dos homens? De um mestre que morre, de os discípulos que seguem um fracassado, que morre numa cruz.
Irmãos, naquela época, falar de cruz era algo terrível. Hoje nós falamos de cruz como louvor. Hoje nós carregamos uma cruz no emblema da nossa igreja, carregamos uma cruz pendurada no pescoço, porque a cruz comunica a nossa salvação e o amor de Deus por nós. Mas nos dias de Jesus, falar de cruz era algo aterrorizante, porque só os piores prisioneiros eram quem morriam na cruz. E Pedro escuta então Jesus falando de morte. Mais à frente Jesus vai dizer que a morte vai ser numa cruz. Então Pedro chega para Jesus e diz: mestre, cala a boca, para de falar sobre isso. Irmãos, ele não conseguia ver a necessidade do sofrimento estabelecido por Deus. Pedro estava cego, ainda sendo amadurecido por Deus, para enxergar em Jesus o que Deus estava fazendo. Nos olhos de Pedro, o que ele conseguia ver era uma confusão, porque era inadmissível que o Mestre, o seu Senhor, viesse a morrer. O Evangelho, irmãos, ele prova a fé dos seus seguidores. Prova a fé, porque nós olharemos para diante e veremos os planos de Deus, muitas vezes planos difíceis, planos aparentemente confusos, mas que exigem de nós confiança total, confiança absoluta. O Evangelho de Cristo, ele frustra os planos carnais e diabólicos. Quando alguém escuta o Evangelho, quando alguém ouve o Evangelho, e esse alguém tem alguns planos para tentar salvar a si mesmo, esse alguém tem os seus planos frustrados. Porque o Evangelho não se encaixa na mentalidade do homem. O Pedro, irmãos, que havia reconhecido Cristo como Filho de Deus nos versos anteriores, agora é uma pedra de tropeço nos planos de Deus. Irmãos, o Pedro, outrora, que dizia: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que o Senhor enviou, agora se tornava, irmãos, uma pedra de tropeço, fazendo jus, de certa forma, ao seu nome, que é Pedro, e Pedro significa pedra, significa rocha. Irmãos, no versículo 22, observe na sua Bíblia, diz assim: então Pedro, chamando Jesus, à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, olha só a audácia de Pedro. Ele começou dizendo que Deus não permita. Essa expressão seria o equivalente a nós dizermos: Deus te livre, Jesus. Deus te livre de tu vires a morrer. Pedro aqui simplesmente não estava compreendendo os planos de Deus. O que havia na cabeça dele era uma certa confusão por imaginar que agora o seu mestre poderia morrer. E aí ele diz: isso de modo nenhum irá acontecer. Isso não vai acontecer sobre você, Jesus. O que é que Pedro está mostrando aqui, irmãos? Está mostrando a soberba da nossa inteligência, a soberba dos nossos pensamentos, quando muitas vezes olhamos para os planos de Deus e dizemos: Deus, não pode ser assim. Tem que ser de outra maneira. Tem que ser como eu quero e não como tu queres. Irmãos, Pedro não estava entendendo que o sofrimento de Cristo fazia parte do plano eterno que Deus havia determinado. Como Deus diz através dos lábios de Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus, irmãos, nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O que Deus estava fazendo ali em Cristo Jesus era concretizando, era revelando o seu plano aos homens, mas Pedro estava com seus olhos, com sua visão tapada, para poder entender o Evangelho, entender o que Deus estava fazendo. Na verdade, o que Deus estava fazendo ali era testando a fé de Pedro, para que Pedro pudesse ter uma fé amadurecida e pudesse entender de fato aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava fazendo. O plano de Pedro era motivado por uma inspiração diabólica. E aqui eu quero fazer uma observação para você. Muitas vezes, aquilo que soa para nós como algo bom, aquilo que soa para nós como uma complacência de alguém, pode ser uma maneira do diabo agir para intervir os planos de Deus, para intervir nos projetos de Deus. No versículo 23, na parte B, diz assim: quando Jesus escuta Pedro dizendo: Senhor, não vai acontecer isso, Jesus responde, Jesus voltando-se disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás, adversário. Você que faz
confusão, você que é um opositor, saia da minha frente, diz Jesus. Irmão, Jesus não se dirige a Pedro, Jesus se dirige àquele que está nas regiões espirituais, agindo e lançando setas para nos desviar dos projetos e dos planos de Deus. Jesus se dirige àquele, irmãos, que é a potestade nas regiões espirituais, que age lançando setas, que age trazendo confusão aos nossos pensamentos, para que os planos de Deus não sejam realizados. O diabo é o nosso adversário. Pedro diz que ele está ao nosso derredor como um leão faminto, buscando uma brecha para devorar aqueles, irmãos, que dão espaço para ele. Jesus se volta para Pedro e diz: Satanás, sai para lá, porque tu és um atrapalho. Tu és aquele que se coloca diante dos planos de Deus. Tu és aquele que não quer ver os planos de Deus realizados. Aquilo que parecia bom, na verdade, era mais uma ingerência diabólica para fazer Jesus parar. Observe uma coisa. Pedro, quando se volta para Jesus, Pedro não quer que Jesus morra. E quem quer que algum colega, quem quer que algum amigo, que algum parente, quem quer que alguém muito querido morra? Ninguém quer. Pedro fez algo que era aparentemente bom, irmãos. Mas diante do Evangelho, isso que parecia ser bom foi frustrado por Deus. Sabe por quê? Porque era necessário que Cristo sofresse. Era necessário que Ele levasse sobre si os nossos pecados. Que Ele subisse àquela cruz e lá na cruz Ele sofresse o abandono de Deus pelos nossos pecados. Irmão, Satanás há muito tempo queria fazer Jesus parar. Não era naquele momento, mas há muito tempo que Satanás queria fazer Jesus correr da cruz, fugir da cruz, encontrar um atalho para não ir para a cruz. Se você ler Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10, ali na tentação do deserto, o que é que Satanás queria, irmãos? Satanás queria que Jesus parasse. Satanás queria dar os reinos, a terra, o mundo, a autoridade de Jesus, mas que Jesus não fosse para a cruz. O que Satanás queria era que Jesus pudesse desistir dos planos que Deus tinha para ele. Irmãos, e ainda hoje é assim. Satanás tenta atrapalhar os planos de Deus. Satanás põe obstáculos para que o Evangelho não chegue ao coração daquele que você tem pregado o Evangelho. Abra os seus olhos para entender que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra aquele que é rei, aquele que é potestade, é poderoso nas regiões celestiais, mas não é mais poderoso do que Cristo Jesus. Confie em Cristo, dependa de Cristo, entenda os planos de Jesus, não se envergonhe de falar desse Evangelho. Irmãos, a complacência do diabo pode nos parecer algo bom, mas o seu desejo é fazer a obra de Deus parar. O desejo dele, aquilo que parece ser piedoso, aquilo que parece ser louvável, na verdade é só uma estratégia sutil do diabo para que o Evangelho não avance. É só uma estratégia dele para que você deixe de falar de Jesus. É só uma estratégia dele para que você pare de falar da cruz de Cristo. Irmãos, não podemos aceitar as falsidades do diabo. Não podemos aceitar a falsa dó do diabo, porque o diabo muitas vezes ele está lá, fazendo aquela carinha de dó, que está tudo muito, a gente ama demais, a gente quer demais, quando na verdade o propósito do diabo é fazer você parar, é fazer com que você não avance, é fazer com que o Evangelho de Cristo não resplandeça através do teu viver. Irmãos, seus desejos, o desejo dele, o desejo do diabo, é fazer e ver o Evangelho calado, parado, estagnado. E nós precisamos abrir os nossos olhos para esses ardis diabólicos. Irmãos, o Evangelho estava ali provando a fé de Pedro. Provando a Pedro de que aquilo que ele estava fazendo aparentemente bom não era, na verdade, algo que vinha de Deus, era algo que vinha do diabo. Depois de Jesus ter revelado o que iria acontecer e repreender a Satanás na vida de Pedro, o que Satanás estava fazendo através dos pensamentos de Pedro, irmão, Jesus então revela que o Evangelho de Cristo é plano de Deus e não dos homens. Irmãos, por fim, observe o último fato que prova aqui a fé de Pedro. Um Pedro que pode ser entendido como eu e você, que estamos aqui no mundo muitas vezes
sendo provados, sendo testados pela confiança no Evangelho que os homens não aplaudem, no Evangelho que não juntam a multidão, mas no Evangelho que prega um Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, um Deus que sofreu para nos salvar. Irmãos, por fim, o Evangelho de Cristo é confiança nos planos de Deus e não dos homens. O Evangelho prova a fé, porque o Evangelho diz o seguinte: você confia em quem? Você confia em Deus ou você confia nas estratégias, nos planos que você mesmo tem criado para si? O pensamento de Pedro contrasta com os planos de Deus. O que Pedro diz para Jesus: Jesus, cala, não fala sobre isso não. Não vai acontecer isso sobre você. Contrasta diretamente com aquilo que Deus havia pensado na eternidade. Primeiramente, Pedro negava o sofrimento. Pedro não queria ver Jesus sofrendo. Mas Deus, irmãos, aceitava o sofrimento. Porque o sofrimento fazia parte dos planos dele. Assim como Deus fez com Jesus ali, colocando o sofrimento sobre ele, irmãos, muitas vezes Deus também está a realizar a sua vontade em nossas vidas através do sofrimento. No texto seguinte, quando Jesus diz aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está falando de que na caminhada cristã, naqueles que vão seguir a Ele, o sofrimento faz parte. O sofrimento não é opcional, o sofrimento faz parte dos genuínos, dos verdadeiros cristãos. Irmãos, para Pedro o sofrimento devia ser negado, mas para Deus não. Além disso, Pedro queria um mestre aceito pelo mundo, um mestre em que todos pudessem olhar para ele, ver a sabedoria dele e dizer: olha como ele é sábio, quem são os seus seguidores? Um mestre que Pedro queria era um mestre louvável, era um mestre que pudesse, aos olhos dos homens, ser aplaudido. Mas nos planos de Deus, irmãos, o que Deus queria era um mestre rejeitado pela sabedoria dos homens, rejeitado pelos religiosos, rejeitados por aqueles que estão no mundo. Observe como há um contraste gritante entre o que Pedro desejava e o que Deus havia estabelecido. Jesus revela, irmãos, que tudo o que aconteceria em sua vida vinha da mente sábia de Deus. Não vinha da mente de homem. Não vinha da inteligência de homem. No versículo 23, ele vai dizer então: você é para mim, ele se referindo a Pedro, Pedro não é Satanás, que estava atuando na vida de Pedro. Ele diz: você é para mim uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço, irmãos? Um obstáculo. Alguém que se impõe no caminho dos planos de Deus. E ele continua: porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O que é que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava querendo um evangelho nos moldes, no formato daquilo que os homens falam, naquilo que os homens pregam, num evangelho que gregos e judeus pudessem aplaudir, num evangelho que pudesse lotar as sinagogas para ouvir o que aquele homem tinha para falar. Mas não era esse o plano de Deus. E quando Pedro pensou assim, Pedro se tornou para Deus uma pedra de tropeço e não alguém que estava ali para levar o evangelho mais adiante. Alguns estudiosos acreditam que não só Pedro, mas todos os discípulos ali estavam escandalizados ao ouvirem sobre a morte de Cristo, aquilo que iria acontecer sobre a vida de Jesus. Pedro, naquele momento, estava sendo um impedimento no ministério de Jesus. E observe que esse impedimento chega ali com um ar de bondade, com um ar de complacência, com um ar de amizade, de que não tem nada demais, Jesus. Tu não podes morrer, Jesus. Irmãos, qual foi o problema de Pedro? Que é também o nosso problema. Qual foi o problema que houve em Pedro? O problema, irmãos, era que Pedro pensava mais nas coisas dos homens do que nas coisas de Deus. Pedro estava preocupado mais com a opinião dos outros do que com a palavra de Deus e com aquilo que Deus já havia falado. E isso se tornou um problema na vida deles. Como se torna um problema quando você deixa de testemunhar do Evangelho, porque você está muito preocupado com a opinião dos seus pares,
Porque você está muito preocupado com a opinião daqueles que estão lá endurecidos, empedernidos na falsa religião. O Evangelho de Cristo não se mistura com as coisas dos homens, e esse texto deixa claro para nós. Esse texto deixa claro para nós de que não há como fazer uma mistura entre o Evangelho e aquilo que os homens pensam. Porque o Evangelho frustra o que os homens pensam. Porque o Evangelho e os planos de Deus estão mais altos do que os nossos planos. Irmãos, devemos ter cuidado para não misturar os planos dos homens com os planos de Deus. Porque, como disse Jesus aqui, é dessa forma que o diabo nos faz, muitas vezes, pedra de tropeço. Quando pegamos o Evangelho, falamos de Jesus, mas um Jesus que é criado e moldado à imagem da mente humana e não à imagem de Deus, como Deus assim revelou. Vigie seu coração, meu irmão. Eu vigio o meu coração, mas eu vigio porque eu sei quantas vezes eu não estou querendo amoldar Jesus ao que eu quero, à maneira que eu quero. Muitas vezes achando que fazendo as coisas como eu desejo é que Jesus vai se tornar um bom Jesus para mim, quando na verdade Jesus, irmãos, ele é bom porque ele está na vontade de Deus, na mente de Deus, que é mais alta do que a minha mente. Confie nos planos de Deus. Às vezes a nossa tentativa de misturar Jesus com a mente humana, com aquilo que os homens têm a pensar, é na verdade uma desconfiança, uma incredulidade aos planos de Deus. Sinceramente, eu fico horrorizado, irmão. Você fala aqui, me permita abrir um pouco o meu coração nesse assunto que eu vou falar. Às vezes nós olhamos nas redes sociais, tanta gente brigando por política, pelo político A, pelo político B, porque eu sou da esquerda, porque eu sou da direita, porque eu sou do centro. Irmãos, e muitas vezes o Evangelho, Cristo Jesus tem sido calado. Muitas vezes tem gente confundindo e misturando Jesus com pensamentos de homens. Tem muita gente que acha que o Evangelho não é suficiente para colocar em ordem o mundo. E por isso descreem do Evangelho e preferem falar de assuntos da sociedade e do mundo à luz da mentalidade de homens. Irmão, vigie seu coração. Vigie para que você não seja como Pedro, com um ar de complacência e de delicadeza, na verdade, ser uma pedra de tropeço no Evangelho. Eu lamento dizer que eu ouço pessoas não cristãs dizendo, horrorizadas com o testemunho que ouvem de pessoas que não são cristãs, brigando, de pessoas que são cristãs, brigando uns com os outros por conta de político, por conta de partido. Irmãos, isso é lamentável e nós temos muito que orar, começar a orar pela igreja, a começar a orar pelas nossas próprias vidas, irmãos, que precisa ser restabelecida, que precisa voltar a ter um só Senhor em nós. Concluindo aqui os nossos planos, ou melhor, concluindo aqui a nossa mensagem, irmãos. Pedro ele foi testado pelo escândalo do Evangelho. E o Evangelho, como algo escandaloso, é algo que testa e prova o nosso coração. O Evangelho de Cristo frustra os planos, os nossos planos, coloca os planos do diabo em segundo plano, porque o diabo não consegue parar o Evangelho. Irmãos, para que nós possamos confiar unicamente em Jesus. E eu queria que você pudesse entender essa verdade nessa noite. O Evangelho, esse Evangelho que você entendeu um dia, que falou ao seu coração, ele está testando a sua vida. Ele está testando o seu coração, para ver até onde você confia de fato em Jesus. Até onde você confia nesse plano de Jesus, que é de Deus em Cristo Jesus, que é aparentemente um plano fracassado, mas não é. É um plano de Deus que morreu, que sofreu, mas que ressuscitou para nos dar a esperança de um novo céu, de uma nova terra e de uma nova vida. Meu irmão, sua vida está sendo provada, não tenha dúvidas disso. E eu queria fazer aqui duas aplicações diante de todo esse texto que nós aqui ouvimos. Primeiramente, esteja pronto a escandalizar o mundo com o Evangelho. Esteja pronto a falar de um Jesus, não de um Jesus aos moldes das autoridades desse mundo, mas um Jesus aos moldes de Deus. Um Jesus que se tornou o maior se tornando o menor. De um Jesus que não busca o status e o patamar mais alto, mas que busca ser servo dos seus irmãos. Isso é escândalo.
Porque o mundo vai lhe chamar de tolo, o mundo vai dizer: você é tolo, você é besta, como você pode fazer isso? E é nesse momento que o Evangelho de Cristo em nossa vida se torna escândalo. Então esteja pronto para escandalizar com o Evangelho. Um escândalo que aponte os olhos dos homens para a fraqueza de Cristo e para o poder de Deus em Cristo Jesus. Além disso, confie no plano de Deus para a tua salvação. Confie no plano de Deus. Não ache confuso. Não olhe para o que Deus fez em você, em Cristo Jesus, e veja lá um turbilhão de informações e coisas sem nexo. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é simples porque o Evangelho diz o seguinte: você não consegue viver perfeitamente como Deus quer que você viva. Logo, você deve receber o juízo de Deus. Mas Deus, ele, em vez de dar o juízo sobre a sua vida, ele envia o seu Filho, que é a própria encarnação dele, para morrer no seu lugar, para que você, em vez de confiar em você mesmo, você olhe para Jesus e confie em Jesus. E confie no escândalo do Evangelho. E passe a viver e amar a Jesus sobre todas as coisas. Amar a Jesus mais do que a você mesmo, amar a Jesus mais do que a sua família, amar a Jesus mais do que o seu dinheiro, suas posses. Que Jesus possa ser o Senhor da tua salvação. Que você nessa noite, diante de tudo que você ouviu, você possa olhar para Jesus e não ficar horrorizado e nem querer crucificá-lo novamente, mas querer amá-lo de todo o coração. E eu gostaria de orar por nossas vidas, e pela sua vida, você que nos ouve e que ainda não conhece o Evangelho. Que você possa refletir, meditar naquilo que aqui é dito, naquilo que foi dito aqui nessa noite. E deixe o Evangelho colocar Jesus no trono do seu coração. Deixe que a palavra de Deus coloque Jesus no trono mais alto de sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser chamado de bem-aventurado, não por mim, mas por Deus. Você vai ser chamado de homem e de mulher feliz, porque você serve a Jesus, aquele a quem o Pai enviou para salvar a sua vida. Então vamos orar nesse momento. Eu vou pedir pela minha vida, pela sua vida também. E se você está nos ouvindo e não conhece a Cristo ainda, você pode fazer uma oração e pedir ao Senhor Jesus para governar a sua vida de hoje em diante. Então vamos orar. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que vai no mais profundo do nosso coração. Meu Deus, ela traz à tona pensamentos, ela traz à tona planos, ela perscruta, Senhor, até aqueles projetos escondidos, Senhor, que existem mais profundo no nosso coração. E eu te peço nessa noite, diante de tudo aquilo que a Tua palavra nos revela, que nós possamos ter uma fé amadurecida, uma fé madura, pronta, Deus, para não te negar lá na universidade, para não te negar lá no trabalho, para não te negar, Deus, no meio daqueles que muitas vezes julgam o Evangelho como algo desprezível, mas que nós possamos, Deus, nessa noite, ter a nossa fé fortalecida no escândalo da cruz, no escândalo do Evangelho. De um Evangelho que nos mostra a força na fraqueza. Do Evangelho, Senhor, que nos mostra a vitória em meio à aparente derrota. Pai, eu te peço, seja com cada um daqueles que estão a nos ouvir, que essa palavra chegue aos corações e que vidas possam olhar para Jesus e entenderem Jesus a luz do mundo e verem Jesus a luz que vem do céu para iluminar a nossa caminhada, para iluminar as nossas vidas. Eu te peço assim e eu sei que o Senhor há de fazer segundo a sua soberana vontade, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no coração de vocês. Terça-feira nós estaremos no nosso culto de oração, orando, nos consagrando, pedindo ao Senhor graça para as nossas vidas, para enfrentar esse momento de adversidade temporária, uma adversidade que certamente vai chegar ao fim, mas que nós possamos enfrentar com confiança no nosso Deus, sabendo, irmãos, que quem nos guarda mesmo é Ele, sabendo que é o Senhor quem vai colocar as barreiras aí no nosso sistema imunológico para que a gente não venha sofrer nenhum mal com relação a esse vírus. Eu pude ler uma reportagem onde uma das manchetes, aquelas manchetes bem terroristas, é de que todo mundo vai pegar esse vírus. E a gente fica meio assombrado, Mas nós temos um Deus que nos protege, um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, e é nele
que nós precisamos nos esconder. Então, terça-feira nós estaremos no nosso culto de oração, pedindo a graça do Senhor para que Ele venha nos guardar. Guardar a nós, as nossas famílias, também aos nossos irmãos que estão indo trabalhar. Alguns de vocês eu sei que têm ido trabalhar e lá no trabalho ficam com o coração preocupado, né? De repente ali esse vírus chegue lá. E eu sei que isso é preocupante, mas eu sei que Deus tem guardado você, tem nos guardado e vai continuar a nos guardar em nome de Jesus, tá bom? Sejam prudentes, não tentem o Senhor, né? Qualquer caso aí que venha aparecer, se distanciem, procurem manter o isolamento na medida do possível e certamente Deus vai nos dar essa vitória em nome de Jesus, tá bom? Terça-feira, culto de oração, quinta-feira, culto de estudo bíblico e a gente estará meditando, aprendendo mais na palavra do Senhor, tá certo? Eu quero aqui mandar um abraço para todos os irmãos. Estou vendo a carinha de vocês aí. Estou vendo Eduardo, minha mãe Edilene está ali, ó. O Wilson, né, está ali. Gerlane também. É um prazer ter você aqui, Gerlane. Deixa eu ver quem mais. Mônica, Marlene, Carmélia, que eu sei que está lá, talvez se recuperando aí do cansaço. Gesiel, deixa eu ver quem mais. João Batista, que chegou agora, né? Marconi, ou seja, tem muita gente aí, irmãos. Eu quero dar um abraço em todos vocês, tá certo? Ana Cleide, que chegou agora, tá certo? Quer dizer, não chegou agora, eu não sei, Ana Cleide. Eu tô te vendo agora, mas assim, eu acho que você já estava por aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos continuar em oração, tá certo? Qualquer coisa, nos comuniquem. Tenha um restante de noite abençoado com a sua família. Aproveite nesse momento para gozar da sua família, dar um cheiro no seu marido, da sua esposa, nos seus filhos, né? De repente participar daquele jantar maravilhoso aí com seus entes queridos e que Deus possa abençoar e lhe dar esse momento de grande alegria e prazer em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço em todos vocês, tá bom? Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.